Olá, está entrando no ar mais um Multifoco. Panorama atual econômico de Rio Grande. Acompanhe o início da série de matérias que vai tratar sobre o assunto. Estação Marinha de Aquicultura passa por ampliação. FEARG-FECIS traz variada programação e homenageia etnia italiana. Não saia daí, o Multifoco está começando. Ao longo de 2 meses, nossa equipe trabalhou coletando dados para trazer a você uma série de reportagens. Vamos conhecer a situação da economia local na visão de pesquisadores, empresários e outras pessoas diretamente ligadas ao assunto. Você acompanha a partir de agora, nessa primeira matéria, um panorama do perfil econômico de Rio Grande antes e após a chegada do Polo Naval. Se o consumo é impulsionado principalmente pela confiança que as pessoas têm em se manter empregadas, como os setores de comércio e serviço estão sentindo o momento? Uma economia de desenvolvimento mediano, na boca de alguns, estagnada. Assim era visto o Rio Grande, e isso até 2006. Esse é o ano que marca uma grande mudança no cenário. Em pouco tempo, um enorme crescimento em diversos sentidos. A chegada do Polo Naval registra uma explosão no número de empregos, grande crescimento da renda e, consequentemente, aumento nos preços. Porque nós tínhamos um boom aí do Polo Naval, né, como o pessoal costuma falar. Nós tínhamos um crescimento muito acentuado, né, a renda per capita pula de 25 mil para 41 mil em 3 anos. Né. A gente tem um aumento do número de negócios, de consumo, né, dentro da cidade. Isso gerou uma expectativa de geração de emprego, de criar indústrias, né, indústrias se transferiram para a cidade. Nós tivemos a hotelaria aí, né, um crescimento enorme no número de leitos, né? E uma série de setores foram beneficiados por isso. Foi bem assim mesmo, muitos aproveitaram o momento. Teve gente abrindo empresas, trocando de ramo, teve quem apostasse no segmento que já trabalhava e outros que, apesar de não ampliar o espaço físico, viram as cifras da conta bancária subir. Mais trabalho, mais dinheiro circulando e, claro, mais empregos. A respeito do Polo, quando se instalou, ele teve o pico dele, né? Que assim, aumentamos o número de funcionários em torno aí de 30%, né? A venda foi ao pico, né? Foi nas alturas, de chegar a faltar funcionário para conseguir manter o mini mercado. No comércio de castanha, a prosperidade do Polo não se refletiu em crescimento do espaço físico, mas a circulação de clientes cresceu e muito no mini-mercado. Aí, o jeito foi aumentar a mão de obra. 4 funcionários foram contratados para dar conta da reposição de mercadorias e atendimento nos caixas. Se aqui, apesar do bom momento, não foi preciso aumentar as instalações, o mesmo não aconteceu nesse restaurante. Aqui, cresceu o número de colaboradores e o espaço precisou ser ampliado. O endereço é o mesmo desde 2001. Já a estrutura apresenta muitas diferenças. O início foi modesto, o prédio era pequeno e com poucas mesas. Mas sempre tivemos uma boa clientela aqui no local. E fomos aumentando. E quando o Polo chegou, claro, quando o Polo chegou aqui, deu aquela primeira plataforma que veio, né? Deu aquele boom na cidade, né? Cresceu bastante. A gente alugou mais um prédio e foi trabalhando. Tinha muita gente de fora. E o cliente daqui, às vezes reclamava, não dá para ir mais no restaurante, porque está muito lotado, é gente de todo lado. E era fila, às vezes a pessoa ficava 15 minutos, 20 minutos na fila para entrar. Porque cada vez que eu aumentava, eu dizia assim, não, agora que o talanzinho da senha, não vou precisar usar mais. Era 2, 3 dias e tinha que usar de novo. O número de refeições diárias pulou de 300, 350 para 500 na época em que o estabelecimento teve mais movimento. Mas talvez Alessandro seja um dos maiores exemplos da força que teve o Polo para a cidade, ou pelo menos para muitos segmentos. A empresa de transporte, criada praticamente junto com a chegada do primeiro estaleiro, de uma frota de 5 carros, em pouco mais de 5 anos, chegou a 25 veículos. Para te ter uma noção, hoje em dia nós temos uma frota de 25 carros com mais ou menos em torno de uns 10 carros parados no pátio. Então,
Outra coisa que nós tínhamos muito forte, tipo, a gente tinha nós tínhamos 25 carros, mas nós tínhamos quase, 30 motoristas, pouco mais trabalhando. Por quê? Porque nós tínhamos os turnos da noite, então tu usava às vezes, para ter um carro trabalhando, necessitava de 2 motoristas para fazer o turno dia, o turno noite. De acordo com Piva, Rio Grande atinge grande crescimento principalmente nos anos de 2008 e 2012, sendo esse o último pico mais importante do polo naval. Conforme os dados do portal CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, entre os anos de 2007 e 2014, o número de pessoas empregadas no comércio da cidade superou o número de demitidas. Praticamente o mesmo é observado no setor de serviços. Nesse campo, dos anos de 2007 a 2014, apenas 2009 terminou com saldo negativo. Na contramão dos últimos 7 anos, 2015 não apresenta dados animadores. A variação absoluta de admissões e demissões é negativa. Isso significa que mais pessoas perderam o emprego do que começaram a trabalhar. Entre os meses de janeiro e maio, a variação é de menos 42 no setor de serviços. No comércio, o dado é bem pior. São menos 660 pessoas empregadas. O que está acontecendo com o comércio hoje na cidade do Rio Grande, eu te diria que o comércio está sendo afetado em todo o país em função das atividades econômicas do Brasil, né? Esses indicadores macroeconômicos, porque a gente tem um tripé aí que não ajuda muito ao consumo, né? A gente tem inflação alta associada a taxas de juros elevadas, né? E redução no crédito. Então tudo isso faz com que a renda das pessoas elas diminuam, o poder de compra, o poder aquisitivo das pessoas diminuam. O comércio ele é baseado na confiança. Né? Em que tipo de confiança? Na confiança por parte do consumidor que ele vai conseguir manter o emprego. Né? Se ele tem alguma dúvida sobre essa possibilidade de continuar trabalhando, então ele vai retrair todo o consumo que ele puder. Os efeitos disso, segundo explica a Piva, é que há quase 15 anos não se tinha dados tão ruins. Todos os indicadores do comércio nacional estão negativos, ruim no país e, pelo contexto particular, ainda pior em Rio Grande. Com a saída do polo, né, reduzido, inverteu, nós voltamos ao que... voltamos com uma queda de venda em torno de 40% a 50%. Então, o que vocês cresceram, vocês caíram de novo? Caímos. Voltou à realidade que era a nossa cidade antigamente, né? Antes do polo se instalar. Né? Até dezembro nós vimos com uma média boa, de tranquilo, trabalhando bem. Aí entrou janeiro ainda foi razoável, aí depois fevereiro, março e abril foi os meses que se acentuou mais. E eu acredito que esse mês de maio, eu ainda não fiz ainda a porcentagem, deve ser mais de 25% a queda. Para encerrar a matéria, entramos em contato com Miguel. Os cálculos confirmaram a suspeita. Maio apresentou queda de 25% e junho uma redução ainda maior, 27%. Mas teve gente que começou a sentir o impacto bem antes de 2015. Na realidade, a crise do polo naval começou em 2013. Final de 2013 já começou essa crise, até porque a gente tinha empresas que a gente atendia, tipo empresas que a gente começou a atender com 30 funcionários que chegaram a um efetivo de 800, que a gente fazia 100% do transporte. Então, final de 2013, essas empresas já começaram a diminuir muito, já drasticamente, quase que a zero já esse efetivo. Né? E início de 2014 trabalharam com efetivo muito pequeno. O faturamento da empresa de transporte caiu entre 60% e 70%. Junto com os lucros, foi reduzido o custo operacional, o que, de certa forma, diminui o impacto dessa redução nas atividades. 85% a 90% do que a empresa arrecada é usado para cobrir gastos. Ainda assim, de acordo com o empresário, o momento é de adequação e reorganização da casa. Mas aí entra em cena o desemprego. Foi assim na empresa do Alessandro, no mini mercado do Luiz e no restaurante do Miguel. Por quê? Às vezes a última e única alternativa é reduzir o quadro de funcionários. Aqueles horários de noite, aqueles turnos excessivos que tinha, aquela frequência de turnos de horas extras que tinha, foi reduzida. Então aquela mão de obra a gente acabou demitindo. E agora no momento do término das eólicas, que foi alguma coisa que a gente ainda conseguiu, a gente teve que reduzir mais em torno de quase 40% do nosso efetivo para poder
segurar, tentar chegar numa situação real que a gente se encontra hoje, né? Tu tentasse de alguma outra forma evitar essas demissões? Sim, com certeza. De que maneira? Reduzimos despesa, horas extras de funcionário, né, que agregava ao salário, né, que o pessoal fica meio descontente, mas infelizmente tu tens que realmente diminuir horas para procurar manter o quadro. Só que chega num determinado ponto que tu não tem o que fazer, te exige a redução. De acordo com as pesquisas realizadas por Piva, o Polo Naval teve uma grande influência na redução da mortalidade das micro e pequenas empresas rio-grandinas. Antes da chegada dos estaleiros, em média, 70% das empresas eram fechadas anualmente. Em 2012, esse número caiu para 30%. No entanto, a partir de 2013, recomeça a crescer o número de fechamentos. No ano passado, o índice atingiu 60%. Isso mostra que existia, sim, um efeito do polo naval, no sentido de que, mesmo quem não tivesse muito preparado em termos de conhecimento de gestão e etc., né, para gerir a sua empresa, né, ele continuava se mantendo no negócio em função do aumento da demanda, que era muito acentuada. Se existe um pensamento unânime entre os entrevistados à reportagem, é de que o polo naval foi positivo e que a cidade, de certa forma, aproveitou o momento. Cada um à sua maneira. Além disso, quem estava estruturado em alicerces sólidos deve ultrapassar a barreira desse momento pouco animador. 2015 promete exigir uma certa mágica do empresariado. A criatividade, busca de novas alternativas e possivelmente redução da margem de lucro devem ser pontos a favor daqueles que dependem dos consumidores. A gente tem que sempre procurar fazer as contas que possam pagar depois, né? A gente nunca pode dar o passo maior que a perna. E isso às vezes ocorre com muitos empresários, pensar às vezes alto demais. A gente tem que procurar, porque tudo na vida é degrau a degrau, né? A gente não consegue dar um salto hoje de um dia para o outro. A gente não abandonou o polo naval. A gente continua, tem algumas empresas pequenas que a gente tem lá, mas tipo, o nosso efetivo que nós tínhamos de mão de obra em 2013 para hoje, do polo naval, é no mínimo, sim, nós chegamos a trabalhar com em torno de 20 carros somente no polo. Hoje nós estamos trabalhando com 4, 5 carros no máximo, somente no polo naval, né? Então é uma coisa que se amanhã ou depois parou. A gente vai sentir, vamos sentir, como todas as outras pessoas vão sentir. Mas não é fato que vai fazer que a empresa ter que parar por isso, né? Mas eu acredito muito ainda no restaurante, ainda estou investindo, estou sempre investindo uma coisa e outra, a gente está sempre tentando colocar coisas novas para o cliente, né? Para dar conforto e para que o cliente possa se sentir bem em nosso restaurante, né? Não saia daí, o Multifoco volta logo depois do intervalo.